Demasiado para un día de los que pasan y de los que dejan caer sus esperanzas. En la noche no hay disfraz. La luna no va a perdonar. Muestra lo que pasa. Nos animamos al placer. Amor prohibido sin querer. Amor sin ti de renacer. La paz y la calma, un cigarrillo y un café, el steak Chevrolet. Demasiado para un día. Espero otra vez y el tiempo no mata. Nos animamos al placer. Amor prohibido sin querer. Amor sentido y renacer. La paz y la calma, un cigarrillo y un café, el steak Chevrolet. Tá aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Esquina da Cultura. Estacione aqui onde tudo acontece. Eu, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas, juntinho com a BCC TV para o mundo. Beijos a todo o globo que está conosco aqui e hoje uma grande honra para mim. Eu estou aqui até muito emocionada em receber esse grande músico, intérprete, compositor, queridíssimo Gerson Conrad. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marta. O prazer é totalmente meu. Que maravilha. E sem discussões. Gerson também fez parte do grupo Secos e Molhados, que tanto sucesso fez no início da década de 70. O Gerson era um
dos caras que estavam lá, os caras, né? E hoje estamos aqui com ele para contar toda essa história para gente, essa história linda de vida e essa estrada longa que ele tenha, mais de 40 anos dedicados à música. Gerson, antes de mais nada, eu gostaria que você nos dissesse para claro. que você fala com o nosso telespectador, claro. nosso internauta, enfim. Essa música que você fez na abertura do programa? Então, essa música foi composta em setembro de 2015, em Buenos Aires, quando eu tive a oportunidade de, no dia 9 de setembro, me apresentar num teatro lindíssimo chamado El Palácio, em Buenos Aires. E aí eu estava hospedado na casa de um músico argentino, contrabaixista, Marcelo Duclos, e ele, numa manhã, né, antes do show, evidentemente, sabe, falou assim, olha, eu escrevi essa letra, não quer fazer alguma coisa, tal, não sei o quê. Eu, por um, sabe, toque de inspiração, consegui fazer a música antes do show e ousei apresentar em Buenos Aires, né, com o meu espanhol macarrônico, né? Mas as pessoas gostaram muito porque no final, como puderam observar, né, sabe assim, eu peguei e emendei um tributo a Tom Jobim, né, com Águas de Março, e aí as pessoas, sabe, apesar da música inédita, sabe assim, levantaram e aplaudiram porque, né, se identificaram com o tributo, né, final na letra do Marcelo Duclos, né? Mas foi essa história. Que maravilha, tá? É linda a música, por sinal, né? Anochecer sem tempo, chama-se. Maravilha. E Gerson, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, claro, você sabe disso, você é um ícone aí da música popular brasileira, com os Secos e Molhados. Os Secos e Molhados, claro, permitiu isso a você. Eu queria que você contasse um pouco dessa passagem para a gente no grupo, como isso aconteceu, como vocês se conheceram. Então, os Secos e Molhados começou assim num sonho de moleques mesmo, sabe? Eu tinha 17 anos de idade quando conheci o João Ricardo, e ele é 3 anos mais velho que ele, já estava chegando aos 20, eu já tinha completado 20. E aí, o prédio que eu morava, na verdade, ali na Bela Vista, né, muito próximo do chamado Bexiga ali, era um ícone na época, sabe, desses prédios que hoje são tão comuns, com infraestrutura de piscina, de quadras poliesportivas, salões de festas, esse tipo de coisa. E a garotada toda do bairro se concentrava no edifício em que eu morava, não é? Uhum. E aí, numa tarde, jogando ping-pong, eu conheci o João Ricardo, né, que era imbatível no ping-pong, eu sabia dele. O João era terrível, jogava bem. E aí, depois de uma lavada que ele me deu, evidentemente, né, porque ele jogava muito bem, sentamos e começamos a falar. Ele falou, pô, eu adoro música e tal, não sei o quê. E ali nasceu, sabe assim, aquilo que viria a ser os Secos e Molhados, sabe, num papo informal. Como nós éramos vizinhos de mesma calçada, na mesma rua, coisa de 60, 70 metros, né, distante do sobrado em que ele morava para o meu edifício, nós nos víamos diariamente e ali começamos os ensaios, ora no meu quarto, ora no quarto da casa dele, coisa e tal, e traçando aquilo que viria a ser os Secos e Molhados, né? Aí, assim, a primeira incursão, na verdade, que a gente fez, tinha um nome patético que chamava-se Eric Expedição, que não queria dizer absolutamente nada. O nome do grupo. Né? E aí, mas nós chegamos a ter uma nota na última hora, no jornal, na época, tal, não sei o quê, essa incursão de 3 paulistas, o cenário cultural brasileiro, tal, Eric Expedição, e vai lá. E foi a partir desse entusiasmo, né, que a gente levou a ideia dos Secos e Molhados adiante. E durante isso já chegava, foi 68, 69 e tal, não sei o quê. Daí eu estava meio envolvido com coisas de CPOR, né, serviço militar e tal, não sei o quê. A gente deu um tempo e tal, não sei o quê. Mas aí logo chega os anos 70 e a gente retoma a coisa. No início dos anos 70, começamos a ensaiar só os dois, né, a princípio, e daí logo chegamos à conclusão que a gente precisava descobrir um leader singer, né,
E quando foi a felicidade que nós tivemos ao conhecer a Luli, da dupla Luli e Lucina. Sim, grande Luli. Né? E a Luli ficou muito amiga do João Ricardo e falou assim, pô, eu tenho esse cara no Rio de Janeiro. E daí, num dia 1º de outubro de 1970, nós viajamos para a casa da Luli no Rio de Janeiro, de trem ainda, tinha a Litorina que fazia, sabe, tal, não sei o quê. Amanhecemos às 6h30 da manhã, fazendo uns primeiros som carioca, eu e o João Ricardo acordando a Luli pela janela. Aí, nesse mesmo dia, conhecemos Ney, né, fizemos o convite a ele, e, na sequência, o Ney demorou exato 1 ano, acreditem, né, para chegar em São Paulo e falar, cheguei para ficar. Né? E daí, de 1971 até outro ano, né, sabe, outubro, início de novembro de 72, nós tínhamos ensaiado tanto e exaustivamente, sabe, só os 3, sabe, mas aprimorando vocais e tal, não sei o que, tudo mais, que nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa primeira exposição a público, que foi no Casa de Badalação e Tédio, que era a sala do meio do Teatro Ruth Escobar, aqui na Rua dos Ingleses, né? E ali a gente, no primeiro dia, ocorreu uma coincidência, na verdade. Ney trabalhava para sua sobrevida em São Paulo, nesse meio tempo, como ator, e ele fazia uma peça que estava na sala de baixo do Ruth Escobar, que era em cima de um texto do Camões. A peça chamava-se A Viagem, né? E ele fazia o papel de um marinheiro, né? Ele tinha o rosto todo sujo, com aquela pasta, sabe, de teatro, preta, tal, não sei o quê, e o espetáculo atrasou e acabou atrasando a nossa entrada do show, né? Que estava marcado para um pouco mais cedo, e quando ele chegou tão aflito que ele pegou e fez assim, nossa, não vai dar tempo de ter essa maquiagem. Aí, muito providencialmente, a Luli pegou, abriu a bolsa e tinha umas purpurinas, sabe, que estavam sendo usadas, né, também para coisa. Pegou e fez assim, por que você não dá uma cor nessa máscara, tal, não sei o que, um colorido nisso, né? E aí nós, de última hora, improvisamos, tanto o João Ricardo, quanto o Ney, quanto o Tato Fischer, na época que nos acompanhava, sabe, ao piano, e o Gripa, se não me engano, o Sérgio Rosadas, que acabou sendo um dos músicos importantes na formação dos Secos e Molhados. E todo mundo entrou, sabe, maquiado, e aquilo foi um susto para a plateia. Eu sei que Moraci Duval, que assistia à nossa estreia lá, sabe, e que era jornalista e empresário artístico, ficou tão entusiasmado e tão, sabe, espantado com o que viu, que ele, no dia seguinte, escreveu uma matéria no jornal que trabalhava, e daí nós ficamos, assim, uma temporada que foram, assim, de uma semana em dezembro, né, lá no teatro, na Casa de Badalação e Tédio, e daí voltamos em janeiro para dar continuidade, porque o público já, sabe, se demonstrou, sabe, assim, louco para conhecer o nosso trabalho desde o primeiro ímpeto. Então, esse é o resumo da história. Falei a beça. E aí, a coisa explodiu, né? Daí na sequência mas veio aí disco. o nome o Eric... Não, isso já não existia mais, virou Secos e Molhados. E vocês chegaram aos Secos e Molhados como? Os Secos e Molhados, o João Ricardo passeava um dia numa praia de Ubatuba, né? Quando tinha tirado uma semana de férias, tal, não sei o quê, e como lá chove muito, ele estava passeando, Uba-chuva, né? Aí ele estava passeando pela praia e começou uma ventania muito forte e chamou a atenção dele um casebre na praia, assim, são aqueles quiosques, né? Que tinha uma placa escrita assim, Armazém de Secos e Molhados, e ele pegou e falou, nossa, olha que nome interessante para dar ao grupo, e foi... Eu confesso que quando ele trouxe a proposta, eu achei muito estranho, né? Sabe, assim, não era um nome, sabe, que de fácil assimilação, né? Secos e Molhados, né? Sabe, para um grupo musical, tal, não sei o quê. Mas daí conversando, tinha tudo a ver com a nossa proposta de trabalho, né? Que era a proposta de trabalho do Secos e Molhados, ela era muito cênica, muito teatral, muito além
do conteúdo Musical. música propriamente dito, né? E como nós vínhamos trabalhando já desde o início em cima de usar grandes nomes da literatura, né, para musicar poemas, tal, isso tinha tudo a ver com a proposta, né, sabe? Era quase que um armazém cultural mesmo, né, sabe, assim, que a gente estava botando à mesa, né? Por isso que a capa do disco, sabe, para quem lembra, tem as cabeças na mesa sendo oferecidas, né, junto com feijões e vinhos e batatas e tudo. Que era tudo, vocês estavam colocando realmente tudo ali, né? Tudo ali. Maravilha. Para quem quer saber mais, o Gerson lançou um livro em 2013 que chama-se Meteórico Fenômeno, Memórias de um Ex Secos e Molhados. Eu queria que mostrasse a capa aqui. A capa aqui primeiro, vamos lá, vamos ver. Eu vou mostrar aqui para vocês. Gerson, esse livro, com certeza, como as pessoas fazem para quem estiver interessado? Então, ele foi lançado em 2013, né? Ele surgiu de uma ideia de um depoimento que eu me senti na obrigação de fazer como gratidão a esse público que nos cultua até hoje, né? Porque você vê que os Secos e Molhados têm uma história muito peculiar pelo seguinte: ele teve 10 meses de exposição pública, praticamente um ano, né, entre um primeiro e segundo LP, e acabou exatamente no lançamento do segundo LP em agosto de 1974. Nós entramos no mercado para o grande público em agosto de 73 e terminamos, nos separamos, né, quer dizer, o grupo, enfim, acabou em agosto de 74. Mas ocorre que, como eu falava, o Secos e Molhados acabou, sabe, sendo elevado a uma condição de mitos, e com, graças a Deus, ainda todos os integrantes vivos, né, sabe, não só os músicos que nos acompanhavam, como Ney, como João Ricardo. E aí, esse público, sabe, passou a nos cultuar cada vez mais, né? Tanto que, muito recentemente, nós ganhamos assim melhor capa de todos os tempos, sabe, como citação em revistas especializadas. Ainda, sabe, vende uma quantidade imensa de discos num mercado onde o produto físico já não é tão procurado, né, mas Secos e Molhados continua vendendo. Então, quer dizer, existe todo um culto a Secos e Molhados, né, que acabou ficando. De novo aqui, que essa é a capa do disco, à época, que fez tanto sucesso, que é aí tem as várias, cabeças. Né? São várias fotos aqui. Opa, vamos lá, vamos ver se dá para ver aqui uma melhor. Aquela ali de cima do meio caracteriza bem. Isso, tá bom. Tá vendo? As cabeças, tá aí o Ney, o Gerson, então, o Ricardo. E o Marcelo Frias, na época, que saiu na capa, mas daí fez a opção de se tornar simplesmente um músico e não um Secos e Molhados. Ah, verdade? E assim, Gerson, já que ainda vende-se muito disco dos Secos e Molhados, já vocês... tem uma possibilidade de vocês voltarem a se apresentar juntos? Eu acho isso. O público adoraria, né? Infelizmente, não é? Sabe, eu acho isso meio utópico, né? Para você ter uma ideia, são constantes os convites e as propostas milionárias para reunir o grupo, sabe, novamente, né? Ocorre que João Ricardo, que acabou ficando como dono da marca Secos e Molhados, ele é muito renitente, sabe, na sua posicionamento, então ele diz que não toca nem mais comigo, nem com Ney, coisa e tal. Então, por esse propósito, e a gente não poder saber usar simplesmente, apesar de ter sido, tanto quanto ele, um ex-Secos e Molhados, né, hoje, né, em dia, mas a marca é dele, né, comercial, né, então a gente fica meio impossibilitado de usar os Secos e Molhados dessa forma. O que ocorre é o seguinte: recentemente, que foi agora em outubro do ano passado, eu fui procurado pela produção do Rock in Rio, né, e que porque queriam Secos e Molhados, e, claro, debateram nessa problemática, né, do João Ricardo, tal, não sei o que disse mais uma vez não, e o Ney acabou, sabe, aceitando o convite, né, e vai fazer um repertório de Secos e Molhados no Rock in Rio, junto com Nação Zumbi, né. Aí,
começou a minha tortura 2, né, que foi o seguinte: milhares de pessoas me escrevendo depois da notícia que saiu em Caderno 2, e, enfim, toda a mídia, né? Puxa, o Ney não vai te convidar para fazer o violão tão característico da Rosa de Hiroshima, sabe, para estar no palco com ele, coisa e tal. Claro que não sou eu que vou falar isso a Ney Matogrosso, mas, sabe assim, as pessoas, se querem, ainda têm tempo, né? Fiquem à vontade. De cutucar o Ney. Porque esse tipo de coisa eu acho que não passa. Passaria pela minha cabeça, sem sombra de dúvida, né? Sabe, se sou eu que tivesse tido a oportunidade de estar no palco do Rock in Rio, eu provavelmente convidaria porque ele é o grande intérprete da música Rosa de Hiroshima, que é composição minha, junto com Vinícius Moraes, né, que é um dos ícones nossos, né, em termos de poesia, né, no país. E aí eu certamente convidaria, mas, sabe... Então, é uma justificativa para as pessoas que tanto me escrevem e falam: pô, mas por que o Ney não... Não sei. Simplesmente não sei. Então, é isso. Mas a gente pede aqui que as pessoas cutuquem lá Ney Matogrosso para que ele possa... Muito cá entre nós, ele ganharia muito mais prestígio, né, sabe assim, se oferecesse isso de presente ao 2 Secos e Molhados no palco. Né? Seria uma maravilha, né? Inclusive para nós, fãs... todo o público que vocês arrebanham ainda hoje, seria maravilhoso ter pelo menos vocês dois, né? Mas o fantástico seria mesmo os 4 novamente juntos no palco. Que pena que o João Ricardo também não se propõe a isso. Mas, ele não se propõe, enfim. E eu queria que você cantasse mais um pouquinho pra gente. Claro. Antes da gente falar um pouco agora da sua carreira atualmente, claro, o que você está fazendo. Então, Rosa de Hiroshima, já que a gente estava falando sobre ela. Né? E antes de mais nada, o livro. Se as pessoas quiserem adquirir o livro, ainda sim, você ainda encontra na FENAC, na Saraiva, na Cultura, enfim, sabe, nessas empresas. Talvez você não ache de primeiro momento, mas se solicitar, ele aparece nas prateleiras. Né? E caso contrário, quem não queira, eu tenho um canal ainda com a editora, né? Quer dizer que através que ainda para poder entregar via para quem se interessar em obter o livro, ainda existem alguns exemplares da primeira edição. Disponíveis à venda, que eu sei, e aí eu poderia escrever para G. Conrad, que sou eu, Gerson Conrad, mas G mudo Conrad, seu ANRAD, @bol.com.br. Aí lá eu passo todas as informações de custo, que é enviado por correio, sabe, tal, não sei o quê, sabe, chega, né? G. Conrad, tudo junto, D é D mudo, né? @bol.com.br para quem quiser o livro. Adquirir o livro. Eu já vou pedir um para você, não sei se vira, para me enviar. Claro. Mas está muito legal, eu acho que aqui no livro a gente tem uma ideia legal do que foi os Secos e Molhados, da importância do grupo para o cenário musical da nossa música popular brasileira à época e até hoje, porque é atemporal. Secos e Molhados é atemporal. Com certeza, e de uma importância muito grande para quem é apaixonado por música popular brasileira, por seus integrantes, pelo que eles fizeram. Esse grupo tão maravilhoso. Está lá, ó, G. Conrad. Isso, @bol.com.br. É isso aí. Manda um e-mail para o Gerson, que eu tenho certeza que ele vai te atender, para quem deseja adquirir o livro, que deve ser sensacional. Eu estava vendo as fotos aqui, gente, é uma maravilha, é mesmo, né, é lindo o livro. O livro foi muito bem cuidado, né? Ele está assim com... Muito bem cuidado mesmo, quase um daqueles livros para quem gosta de colecionar, sabe, esse tipo de coisa, né? Sabe, de grandes grupos, de grandes nomes, enfim. Um papel bem bacana. É muito bacana. Temos aqui uma página aqui que temos o Velho Guerreiro, Chacrinha, que era um programa... Tem uma história, sabe, curiosa, né? Sabe, quando vocês foram lá. A gente foi lá a primeira vez, ganhou disco de ouro. Sabe, Barbosa. Uma semana depois, nós estávamos lá, sabe, para ganhar o disco de platina. Olha sabe? Que maravilha. Aí, na terceira vez, que era disco de diamante, sei lá, disco e tal, ele pegou e fez assim: chega, sabe, vocês não vêm mais aqui ganhar Não aguento disco. mais ver vocês aqui. Um intervalo muito curto, né? Porque foi um fenômeno, realmente, Secos e Molhados. Mas vamos lá, relembrando Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima. Então. Grande Rosa de Hiroshima, vamos lá.
Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rodas alteradas. Pensem nas feridas como rosa cálida. Mas oh, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radiativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Sem cor, sem perfume, sem rosa. Aí pra você, gente, Gerson Conrad, Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, com ele. Imagina o prazer de poder ter uma música com Vinícius de Moraes, né? Mas você vai contar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo pra gente. Vou chamar o intervalo rapidinho, você não foge, fica aí que voltamos com o Esquina da Cultura já já. Dica de hoje sobre planejamento. Você sabe se planejar? O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada, organizada, visando sempre atingir objetivos que levarão a um futuro muito melhor. Resumidamente, pode-se dizer que o planejamento, ele deseja responder a 3 questões principais. Primeiro, aonde nós estamos? Fazendo o mapeamento do estado atual. Para onde nós queremos ir? E o terceiro, o que fazer para chegar lá, ou seja, como chegar lá. Para tanto, é necessário seguir uma linha de orientação do trabalho. O que fazer em cada etapa do planejamento? Por exemplo, vamos analisar o cenário atual, vamos definir todos os objetivos, vamos definir as estratégias que deverão ser seguidas e implementadas e, por fim, elaborar um programa de ações. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Eu desejo que você aprimore sempre o seu planejamento com o intuito de alavancar os seus resultados. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção.
Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. A dica de hoje é o Pilates para os idosos. O Pilates, ele auxilia bastante na rotina, nas atividades diárias do idoso, onde ele vai trazer mais segurança para ele, conseguir caminhar, conseguir agachar, conseguir se movimentar, pegar objetos em cima, os objetos embaixo, fazer movimentos bruscos e conseguir ter um pouquinho mais de atenção durante essa execução. Porque no Pilates todos os princípios dele vão fortalecer o corpo, dando essa estrutura para atividades do dia a dia. Aqui com a Esquina da Cultura, estou no maior papo com o Gerson aqui em off, que, né, lógico, estou curtindo aqui a presença dele. E você está me contando que o mais secos e molhados de todos foi Tato Fischer. Eu tive a honra de gravar uma música do Tato aquele que já. ficou ao longo dos anos, sabe assim, que explora isso, sabe assim, como informação, realmente o Tato, né? O Tato foi um músico convidado na época, no primeiro apresentação de Secos e Molhados, antes da fama, antes do sucesso e tal, e fez aquele show e depois, não me lembro exatamente as razões, acabou não ficando no grupo, né? Mas isso entrou de tal forma no currículo dele que eu acho fantástico, né? Que ele virou assim o mais Secos e Molhados. Nem Ney, sabe, consegue ser tão Secos e Molhados. Maravilha, Tato Fischer, grande figura, grande amigo, adoro o Tato. É preciso trazer o Tato aqui na esquina, porque até hoje o Tato não veio, eu preciso trazê-lo o mais rápido possível. Já está sendo convidado. Ele vem. Tá aí. Ô, Gerson, depois então dessa sua passagem pelos Secos e Molhados, você continuou, claro, com a sua carreira e depois você fez 2 discos, né? Tá aqui. Logo depois de Secos e Molhados, eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro disco, que seria solo, mas eu acabei dividindo esse trabalho com a atriz e cantora Zezé Mota. Foi um trabalho que na época saiu em 1975 pela sigla Som Livre, né? E foi uma experiência fantástica, porque eu, nesse momento, convidei a Zezé, que as pessoas até hoje me perguntam, né, por que de não ter feito, sabe, realmente um trabalho solo, é que eu vinha de um trabalho com espírito de equipe, né, e estava ainda, sabe, impregnado desse espírito, sabe, em toda a minha existência naquele momento, né. E quando eu me vi com a oportunidade de fazer um trabalho totalmente sozinho, cantando em primeira voz, por exemplo, sabe, eu entrei em pânico aos meus 21 anos de idade, porque eu nunca tinha gravado eu era o responsável pelos vocais dos Secos e Molhados, então eu era chamada a segunda voz hoje do sertanejo, né? Eu fazia, sabe, esse papel nos Secos e Molhados, né? E aí e não estava habituado com a minha voz, né? E entrei em um tremendo pânico, falei, não, eu preciso de alguém cantando comigo, tal, não sei o quê. E quando conheci a Zezé Mota, sabia, ela cantava divinamente bem, né? E ela topou fazer o trabalho e foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Pena que não durou também, né, sabe, assim, por razões outras na época, sabe, acho que mercadológicas, porque
A indústria fonográfica naquele momento, como era muito recente, do final dos Secos e Molhados, nos tinham como tio Patinhas, né? Sabe assim, esperavam que nós fôssemos alcançar cada um individualmente, tanto Ney quanto João, cifras de pelo menos, 300, 500 mil cópias, coisa e tal. E isso não foi, a gente conseguiu vender no máximo 10% disso, né? Eu tenho a impressão que esse meu disco foi o que mais vendeu nos primeiros trabalhos, tanto do Ney quanto do João Ricardo, que foram 46 mil discos vendidos no chamado período de lançamento, né? Mas também depois estacionou por aí, assim, claro, continua, você acha ainda, né, depois que foi reeditado em CD, coisa e tal, na época era o LP, né, você ainda acha nas boas casas aí do ramo, coisa e tal, mas eu confesso que ele não tem, grande significado, assim, nada significativo são as vendas dele, né? As canções desse CD com a Zezé são suas? São todas minhas, com todas letra de autorais. Paulinho. Todos, eu só faço trabalho autoral, né? Legal. E ainda encontra-se o CD. Mostra aqui para mim, a produção aqui, esse aqui com a Zezé. Ainda nas melhores lojas você que encontra. Sobrevivem do ramo, né? Você ainda encontra, porque recentemente, nos shows que eu faço, as pessoas chegam com CDs novinhos e tal, falam, comprei e tal, não sei o quê. Eu nunca pergunto aonde, mas se estão comprando é porque ainda se encontra. E depois você veio com o Gerson Conrad, que foi foi realmente meu primeiro CD solo, quando eu volto a Continental Discos, né, depois da minha passagem pela Som Livre, em 1981, e daí eu fiz esse trabalho, né? A mesma história que eu contei agora, existia uma expectativa muito grande por parte da gravadora e tal, não sei o quê, e já não acontecia mais, o fenômeno que tinha sido Secos e Molhados. E aí entra a década de 80 com uma mudança significativa em termos de mercado, né, da indústria fonográfica, e eles foram dando um tempo. Quando eu acordei já era década de 90, daí já se falava muito em produção independente. Eu, por uma questões de bom senso, né, sempre fui contra a produção independente no nosso país, porque eu acho assim, dada a contribuição que teve Secos e Molhados, evidentemente minha, por ter sido parte dos Secos e Molhados para o mercado cultural e fonográfico no Brasil, eu acho que essas empresas que estão aí ainda hoje, né, especializadas no segmento que fazem, que é disco e como distribuir esses discos, têm, no mínimo, a obrigação de escutar o que eu estou fazendo até os dias de hoje. Claro. Né? Sem falsa modéstia. E aí, então, eu, por esse motivo, não gravei independente, apesar da cobrança de público, de fãs, ao longo desses anos todos, mas eu realmente, foi uma postura tomada e falei, não, agora, esse ano, como informação, eu estou prestes a colocar um CD no mercado, estou negociando com uma desses selos ainda, que existem no mercado nacional aí, tal, né, com indústrias de peso, né, que estão ainda fazendo, como Warner, Sony, enfim, tal, não sei o quê. Mas, assim, entrei no estúdio de maneira independente, mas não vou lançar esse disco de maneira independente. Mas ele deve sair, de qualquer forma, porque eu estou confiante nessa negociação. Agora para. Sai esse ano ainda, não? Acredito que agosto, setembro. Segundo semestre aí, convidados o CD está praticamente terminado. Faltam algumas, acho que 3 faixas para mixagem final, tal, não sei o quê, mas. Também são canções autorais? São todas autorais, né, E nesse CD eu trago já em menor escala, porque os meus 2 primeiros discos eu só tive um parceiro, né, letrista, que foi Paulinho Mendonça, mas eu trago 2 obras minhas com Paulinho Mendonça inéditas, né, e apresento Pedro Levite, que é um parceiro e amicíssimo do Ney Matogrosso, tal, não sei o quê, um letrista de mão cheia também, e Alessandro Cello, e as demais músicas são letras de música minha que eu aprendi a escrever ao longo desses 40 e tantos anos, como poemas, né, como letrista, coisa que eu não fazia logo no início de carreira. Maravilha. A gente também tem um vídeo, eu queria que a produção mostrasse do Gerson. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta. Vamos lá.
desse rio. Tentei uma só vez deixar o rio congelar. Não temos que ser nem secos nem molhados. Meus caros amigos, esse é meu direto recado. Não temos que ser nem secos nem molhados. Esse é meu direto recado. Não temos que ser nem secos nem molhados. Só vez deixar o ramo de lado. Não temos que ser nem secos nem molhados. Meus caros amigos, esse é meu direto recado. Já não temos que ser nem secos nem molhados. Esse é meu direto recado. Não temos que ser nem secos nem molhados, Aí o Gerson, Gerson, esse vídeo você estava aonde? E aí você está com a sua trupe, que são os músicos que te acompanham hoje, né? Já não estou com toda essa formação, Okay. né? Porque infelizmente o baixista faleceu faz um ano, né? Agora, e daí a gente atravessou um período mas assim, estou com o guitarrista, que é o Aru Júnior, que foi quem está gravando comigo todo esse CD novo, né, que a gente comentou no bloco passado. Ok. E aí você estava fazendo um show com a sua show trupe. foi no Sesc Vila Mariana, já tem alguns anos isso, acho que uns 4 anos. 3 anos esse vídeo. E você, claro, hoje quando você fechou, você está com essa trupe Estou que com te a trupe, acompanha exato. sempre. Eu tenho me apresentado sempre com o nome Gerson Conrad e Trupe. Isso é E muito trupe legal. com I, que as pessoas me cobram, mas é o seguinte, quando eu fui registrar o nome, o trupe, da forma como escrevemos com E, né, tinha assim 3 milhões e não sei quantos mil, sabe, donos, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, não tem ninguém com I, né? E a maneira como a gente carinhosamente fala, né? Minha trupe, ninguém fala minha trupe. Oralmente, claro, é com o I, né? Então você foi feliz na ideia. Fui feliz na ideia. Muito bom. E chama atenção. Bacana. Ô Gerson, e você tem agora atualmente você está fazendo algum show, tem alguma data fechada? Então, eu tenho feito shows assim constantes desde 2007, quando eu tive a oportunidade de estrear com a trupe lá no Teatro Municipal de Santos, que foi ótimo, sabe assim, né? Apesar de uma quinta-feira que chovia, sabe, granizo, assim, mas a gente conseguiu ter mais de meia casa de lotação, sabe, com toda aquela chuva, e também quinta-feira, que continua sendo um dia, sabe, meio maldito aí, né, sabe, segundo a história do teatro, né, dos grandes casas, mas foi muito legal, e de lá para cá eu não parei, né, eu recentemente fiz aqui no Teatro da UMC, que foi no dia 25 de abril,
que eu fiz um show lá com a trupe. Né? Ok. E agora a gente deu um intervalinho para terminar, sabe, esse processo de final de gravação do CD. Mas eu me apresento dia 27/5, agora ao lado do Zé Brasil, no Movimento 70 de novo, lá no Sesc Belenzinho. Vão conferir, por favor, que é muito legal a festa. São 10 anos de comemoração do movimento, que eu tive a honra de ser convidado pelo Zé e estou dando essa força, de uma certa forma, para o projeto dele, que está tão bem sendo reconhecido ao longo desses anos todos. É grande Zé Brasil, que aliás, É. quando o Esquina da Cultura estreou aqui na BCC TV, o Zé foi a minha pauta, uma das Então, minhas primeiras pautas. Dia grande Zé 27 Brasil. de maio, para quem tiver fim, dá Sesc tempo. Belenzinho. Sesc Belenzinho. Horário 21 horas. 21 horas, tá aí. Só conferir os gestos do Zé Brasil no Movimento. E depois eu 70. tenho agendas, devo fazer em Indaiatuba, devo voltar a Buenos Aires agora ainda em junho. Mas assim, eu estou sem essa agenda aqui para te falar exatamente qual é, mas estamos aí. Mas é fácil. A minha página, eu tenho, existe uma página no Facebook chamada Jason Conrad Trupe Oficial. E aí lá tem toda essa divulgação, essas informações. Muito bacana. Eu queria que você cantasse mais pra gente. Claro, lógico. Você pode fazer algo desse seu CD novo agora? Posso sim. Eu vou fazer uma música... Ou você está escondendo? Não. Vou fazer uma música chamada Teias, que é letra do Pedro Levite, a quem eu me referi no nosso papo, né? Eu vivo preso em tuas teias, e me destruo em teus beijos de aranha. Quando me entrego sem medo, quanta paixão se derrama, enche meu copo de vinho, senta na beira da cama, toca tua língua em meu corpo, vê se me acende essa chama. Deixa rolar essa história, deixa tecer essa trama, que eu me debruço em teu peito. A tua voz é que chama, chama. Quando me entrego sem medo, quanta paixão se derrama, enche meus olhos de brilho, beija minha boca e me ama, 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 me ama.
aqui, o Gerson, com a gente do Esquina da Cultura. As suas canções falam muito de amor, né? Claro, é um grande mote. Algumas. Mas tem umas coisas bem politizadas, assim, não partidárias, evidentemente, mas assim que essa veia que nós tínhamos nos Secos e Molhados, que ela é bastante evidente ainda nos dias de hoje. E fora o amor, então você retrata o que nas suas canções? Então, tem coisas assim de toda sorte, na verdade, né? Sabe, eu acho que de toda sorte mesmo. Como sabe? que é esse seu processo de compor? Você observa o seu cotidiano e a Então, coisa vem? Antes eu só fazia melodias, né? Só compunha, sabe, a partir do meu instrumento, do meu violão, ou sentado a um piano, né? Como foi o caso do Delírio, da época de Secos e Molhados, né? Sabe, que eu compus ao piano. Bom, enfim, aí, quando eu passei a exercitar a coisa de escrever alguns poemas, né? Eu passei a ter um outro horizonte na minha frente, né? Porque nem sempre a música vinha em primeiro lugar, sabe? Às vezes, sabe, o poema passou sabe, a vir em primeiro lugar, e daí falava, bom, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Tal, não sei o que, para colocar letras, né? Para musicar tal coisa, tal, não sei o que. Mas, enfim, mas o processo de criação é mais ou menos esse, né? E uma coisa engraçada, assim, que eu não sei se é pertinente a muitos compositores, eu tenho uma coisa muito intuitiva, sabe, assim, no processo melódico, eu diria, né? Ok. Eu muitas vezes acordo em meio da noite, assim, sabe, com uma melodia ideia de melódica na minha cabeça, daí eu sento, sabe, imediatamente grava no violão e gravo, né? Sabe como foi o caso de uma música, que eu vou mostrar só um trechinho, né, que eu acho que nós não temos mais tempo, né? Chamada Lago Azul, né? Que ele fala. Fala assim. Eu vou esperar o sol se pôr, parizar as velas, enfeitar os ventos fortes, as calmarias, os novos rumos, o novo mar. Tenho as estrelas a me guiar e não trago em mim recordações, nem velhas histórias, nenhuma memória. Dirijo minha vida para o amanhã. Quero encontrar o Lago Azul, ouvir o canto da sereia, para a certeza de ancorar. O meu tesouro serão os meus olhos a contemplar toda a doçura, todo o encanto dessa paz. E aí a melodia veio e você colocou a letra. Veio a melodia e tal, daí eu estava em meio a um pesadelo, um sonho, sei lá, tal, não sei o que, e surgiu essa letra na sequência. Mas muito legal. É muito interessante o processo, né, sabe assim, e claro, já tinha esses trabalhos encomendados, né, sabe, para trilha sonora de peça, que daí você está meio atrelado a todo um roteiro, coisa e tal, papapá. Aí é um trabalho mais braçal mesmo, né, sabe, assim, e mental também, né, de você achar a fórmula ideal, né, para poder traduzir aquilo
um terceiro, né, que um autor, Um digamos, outro autor está esperando de você, esperando, né? Isso também é um processo Mas meio assim, mas eu difícil. aprendi a dominar bastante, eu acredito, que essa arte da composição, de uma certa forma. Maravilha. Eu queria te perguntar uma última, conversar com você a respeito de uma última coisa, que eu não sei se houve com vocês na época dos Secos e Molhados e referente à ditadura. Vocês tiveram algum problema na época? Todos porque os vocês, problemas. eu imagino, vocês vieram com aquilo tudo, com aquela maquiagem toda, com aquela Né, dança de uma certa toda, forma, com aquela cênica toda. peitando o... Eu digo aí no meu livro, né, no Meteórico Fenômeno, o seguinte, que os Secos e Molhados, ele veio dar um colorido àqueles dias cinzentos e militarescos, né? Quando eu consegui verbalizar isso, eu achei ótimo, porque, sabe, era uma coisa que estava, sabe, assim, né, que as pessoas não entendiam muito aquilo. Agora, não que a gente tivesse, como eu deixo muito claro, sabe, assim, os Secos e Molhados não bancou aquele momento, sabe, de peito aberto, sabe, como, sabe, kamikaze, entendeu? Sabe, assim, nós tínhamos plena certeza daquilo que podíamos fazer e quando, sabe, até onde chegar, sabe, com... Agora, claro, os homens não entenderam, né? Até hoje. Com certeza. E aí, sabe, nos perseguiram durante um bom tempo, né? Sabe, mesmo? assim, nossa, eu tive, não eu, o Ney mais que eu, acho que acredito, mas na época eu me lembro tinha um Dodge Dart, sabe, assim, a paisana, sabe, que eles ficavam de binóculo na minha janela o dia inteiro, né? Aí foram meses a fio, daí chegou uma hora que eu comecei a sair, então eu ia até o supermercado, comprava um pãozinho de queijo, oferecia para eles, coisas e tal, falava, vamos para casa, cuidar da sua família, nada, sabe? A gente não está fazendo sabe, nada. Nada de errado, tal, não sei o quê. Foi assim, né? Você que... Eu só não fui exilado. É isso que eu ia perguntar. Nenhum de vocês. Nenhum de nós. Foi exilado, ainda bem. E hoje nós vimos aí vimos em algumas manifestações, né, enfim, algumas pessoas pedindo a volta da ditadura, né? O que você acha disso? Você que viveu essas pessoas não, sabe, eu acho que não viveram, né, ou não leram, não se instruíram. Eu acho assim que o processo democrático, evidentemente, é uma grande opção, né? A gente, claro, que se entrar por esse tipo de papo, a gente precisaria de mais 8 programas, mas assim, mas num resumo, num resumo bastante assim, prático, né? Eu sou, claro, a favor da liberdade de expressão sempre, né? E isso a democracia, de uma certa forma, nos permitiu, né, a partir do momento que a gente conseguiu viver um pouco esse tipo de experiência. Já na época do militarismo, as coisas eram mais... Né, nós tínhamos censura, né, as pessoas... Outro dia eu falei isso para um garoto de 14 anos, ele falou, o que é censura? Né? Claro, ele não tem essa informação, porque hoje em dia não existe mais esse conceito da censura. Né? E aí, mas assim, pedir a volta do militarismo, eu acho que, assim, agora, politicamente falando, né, sabe, eu acho que tiveram coisas totalmente erradas durante o regime militar, mas tiveram coisas também que, sabe, que propiciaram esse tipo de caminho que até nós chegarmos onde estamos hoje, né? Sabe? Eu acho que estradas foram construídas na época. Houve coisas boas também. Também, quer dizer, então as pessoas, sabe, vêm com pau e pedra em cima dos militares. Eu acho que a cabeça era retrógrada, né? Sabe, do regime. Okay. Né? Em verdade é isso. Só queria saber a sua opinião e realmente saber se vocês sofreram esse... Muito. Eu já imaginava, claro, isso, mas ainda bem que ninguém foi exilado. Que ninguém. Não, chegamos a ser presos em Recife. É mesmo? Mas assim, aí foi um caos para nos liberarem lá para poder fazer o show, né? Mas não ficaram muito tempo, não. Não, foram horas. Algumas horas. Okay. Mas foi uma experiência que eu não desejo a ninguém. É desagradável, é constrangedor. Eu imagino. Infelizmente, a gente está no final do programa. Eu ficarei aqui com o Gerson 8 programas, não, muito mais que isso. Que bom. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre bom esses espaços para a gente poder falar um pouco do que a gente faz. Mas foi muito legal estar aqui, te conhecer
em vivo e em cores, né? E te convido já para você trazer para a gente aqui o disco novo, assim que você o lançar. Com todo prazer. Vem esse lançamento para a gente. Venho. Tá bom? Daí a gente vai falar sobre a epopeia de voltar às grandes empresas. É uma boa conversa isso, né? Porque as pessoas, hoje o artista com essa ferramenta da internet, com as redes sociais, enfim, hoje todo mundo diz que nós viramos o nosso próprio produtor, né? Independente, que é a coisa do independente. assessor. Mas eu acho assim que a coisa do independente sem sombra de dúvida, é brilhante, né? Tanto que eu entrei em estúdio de uma maneira independente. O que eu sou contra é o resultado final, né? Para que eu tenha uma abrangência desse público que me cultua até hoje, sabe? Eu preciso de uma distribuição também, né? A divulgação, né, que no independente eu não consigo ter. Então eu fico limitado a vender, sabe, 20, 30 discos, sabe, que seja, sabe, por espetáculo que eu faça ao vivo, e nunca você chega numa cifra, sabe, significativa que pague uma produção, que pague tal, não sei o quê. Então por esse lado. Esse lado é que eu me debato. Assim, vou colocar o disco no mercado via a maneira correta. Muito bem. Gerson, mais uma vez, muito obrigada. As portas da esquina estão abertas para você. Foi uma honra mesmo tê-lo aqui. Estou até emocionada aqui, porque você foi um dos casos que eu curti na minha juventude, vamos dizer, na minha adolescência, enfim. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Espero você novamente aqui. Claro. E te desejo toda a sorte do mundo. E amém. Para nós dois e para nós todos. É isso daí. E eu me despeço de você que esteve conosco aqui hoje na Esquina da Cultura. Mais uma vez, eu vou ser a sua BCC TV e espero vocês, todo mundo, hein, aqui na esquina, onde tudo acontece novamente na terça-feira que vem às 13 horas. Beijo, boa semana a todos. Fui. Tchau.